Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, começou o 5 Field Cup 2019, é um torneio que faz parte aí do circuito Grand Chess Tour 2019 e são partidas pensadas, partidas clássicas, com a participação daquela galera lá, os melhores do mundo. E eu até comentei disso no jornal de domingo aqui no canal, e inclusive enquanto eu estava fazendo o jornal, estava tendo uma partida interessante do Nepomniachtchi contra o Anand. Eu cheguei até a mostrar um pedaço ao vivo, e se eu continuasse mais um pouco, a gente ia ver um negócio muito engraçado e interessante que aconteceu aí nessa partida. E eu acho que foi uma partida muito legal, vale a pena mostrar, e eu vou mostrar então para vocês. O Nepomniachtchi tá jogando aqui de brancas, o Anand, o Tigre de Madrás, tá jogando aqui de negras. E vamos dar uma olhada como é que segue aqui a partida. C4, o Nepomniachtchi escolhe aí a abertura inglesa contra o Anand, e o Anand vai para essa variante aqui com E5. A partida segue com cavalo C3, a gente tem tipo uma siciliana invertida, aí a variante da abertura inglesa, e agora segue com o bispo aqui em B4. O Nepomniachtchi continua com cavalo D5, e não há nada que o Anand não conheça. Com tanta experiência aí no xadrez, ele tira de letra essa variante não tão usual da inglesa e joga o melhor lance da posição aqui, que é o lance bispo E7. Pelo menos estatisticamente é o lance que dá melhores resultados aí para as negras em termos de abertura. A partida segue agora com cavalo em F3, D6, D4, tentando já um rompimento aí no centro, cavalo em F6, desenvolvendo peça, cavalo C3, o cavalo volta então aí para C3, e toma D4, o cavalo toma aqui em D4 e D5, imediatamente aí também buscando abrir aí para suas peças poderem jogar com D5. A partida segue aqui com bispo em F4 e agora roque E3. O Nepomniachtchi também precisa desenvolver aí o bispo de casas claras para poder dar roque. A6 aqui pelo Anand. Cavalo aqui em F3, o cavalo volta. E com isso o Nepomniachtchi ele quer abrir mais um ataque aqui em D5. E aí praticamente forçando aqui o lance C6, né? Trazendo mais uma defesa aí para esse peão. Então com isso o Nepomniachtchi vai para a estratégia de tentar criar um peão isolado aí do Anand. Vamos ver como é que segue aí na partida. C6 então defendendo, e depois de algumas trocas, C toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, dama toma D5, dama toma D5, C toma D5. O material tá igual, mas as brancas aqui conseguiram isolar o peão da coluna D aqui das negras, do Anand. E agora, grande roque, tá? Aqui o roque longo, então colocando já o rei em segurança, mas não tão longe, né? Não tão seguro, porque essa partida, para ela transpor aí para um final, não é muito difícil, e os reis gostam de participar da ação quando a partida vai entrando no final, né? Então uma posição boa aqui para o rei, e com isso a torre já vai para cima desse alvo, desse peão aí isolado na coluna D. E agora o Anand, como será que ele defende aí esse peão? Ele faz o lance cavalo C6, a ideia é correta. O Anand, um jogador experiente, ele sabe que tempo, né, e desenvolvimento é tudo no xadrez. Então ele deixa aí o peão de D5, que na verdade nem é um gambito, nem é um sacrifício, nem nada, porque se as brancas capturassem aqui em D5, só ajudaria aqui as negras a desenvolverem mais uma peça aqui com o bispo em E6, fazendo um raio-x aqui também em A2, e vão recuperar esse peão com um excelente desenvolvimento, né? Então, mas bacana, né, gente? Então aqui fica uma coisa pra gente também tentar usar nas nossas partidas, ao invés da gente procurar um lance defensivo, um lance mais ativo, né? Cavalo C6 aqui, um lance bastante ativo aqui pelo Anand. Bispo G5, agora F6, impedindo aí as trocas, esse bispo volta aqui para F4, e agora bispo aqui em E6, protegendo o peão de D. Rei B1 foi jogado antes que seja tarde. Em algum momento as pretas também podiam tentar jogar com bispo F5, cortando esse rei, trazer uma torre para a coluna C. Esse rei poderia ter problemas. Então rei B1 antes que seja tarde. Torre aqui de A em C8, A3. Então aqui o Nepomniachtchi está cuidando de dar um pouco de espaço aí para o rei dele. Torre de F em D8 pelo Anand. Bispo D3, desenvolvendo então a sua última peça menor. E agora bispo C5. Veja como as negras conseguiram bastante igualdade no desenvolvimento, na abertura, né? As peças do Anand aí estão muito bem colocadas, as torres, né, já saíram das suas casas iniciais, os bispos bem desenvolvidos. A partida segue aqui com torre de H em E1, e o lance correto aqui, gente, do Anand, muito bom o lance aqui, rei F7, tá? Então trazendo aquela história sempre de você trazer uma
uma coesão aí entre as peças, se você não deixar a peça solta no tabuleiro, ainda mais assim tendo uma torre nessa coluna. Essa coluna pode ser aberta em algum momento, então você não quer ter peças soltas no tabuleiro, que são sempre motivos de temas táticos. Portanto, o rei F7 é um excelente lance aqui pelo Anand, protegendo aqui o bispo e também colocando já o rei numa melhor casa, numa possível transposição aí para um final de partida. A partida continua aqui com bispo G3, agora bispo B6, abrindo um pouco mais de espaço aqui para a torre no futuro, também segurando a casa aqui de C7. Agora bispo C2 aqui pelo Ian e H5. É hora do Anand melhorar a posição aí das suas peças, restringir, tentar dar aquela esmagada nas peças aqui do Ian. H3, cavalo aqui em E7, bispo aqui em B3, batendo sempre nesse peão aqui que virou um alvo, peão de D5. E agora E agora G5. Cadê aquela posição, gente? Desculpem por isso. Eu já não sei onde tá. Aqui. Foi mal, falha nossa, né? E aí depois então de bispo B3, o lance G5, ganhando espaço aí na ala do rei. H4, não permitindo o lance H4 aqui das negras. Então H4 imediatamente pelo Ian. E agora G4. O cavalo vem para D4. E agora depois de bispo toma aqui em D4, as brancas têm que escolher, né? Tomar aí de torre ou de peão. E as brancas fazem a escolha certa aqui com torre, tá? Porque peão deixa também um peão isolado. E as negras conseguem bastante atividade aqui com bispo F5 seguido de bispo C2, tá? Então aqui bispo F5 cheque, rei A2, bispo C2. E isso praticamente força a troca com uma boa... Vai ter um bom final aqui para as negras depois de algumas trocas, ó. Bispo toma, torre C1, torre aqui também dobrando na coluna. Rei B1 atacando a torre, defendendo também C1 e mais algumas trocas. A gente teria um final interessante aqui para as negras, uma maioria de 3 aqui contra 2 peões, tá? O rei também vai entrar muito fácil aqui, mais alguns lances só para exemplificar. A gente tem um final muito bom aí para as negras, tá? Então o Nepomniachtchi não captura aqui de peão e vai para o lance correto aqui. Torre toma em D4, afinal de contas faz todo sentido. Ele tá brigando tanto pelo peão isolado aqui do Anand, porque ele vai criar um peão isolado para ele mesmo, né? Então a partida segue agora com cavalo C6, atacando aí a torre, torre em F4. E agora o Anand vai para um lance muito interessante, gente. Ele vai para um lance de simplificação aqui e que, de certa forma, tenta se livrar aí do seu peão passado, do seu peão isolado também com o lance D4. Muito legal esse lance, porque ele permite aqui o lance bispo toma com cheque, rei toma e depois peão toma aqui em D4, abrindo um cheque descoberto. E vamos ver a posição resultante disso. É claro que o Anand calculou tudo isso e vamos ver por que ele vai para essa linha, né? Exatamente assim que segue na partida, bispo toma em E6, rei toma em E6 e toma em D4, ganhando um peão, dando cheque, mas depois de rei F7, esse peão aqui em D4 está atacado 2 vezes e não há uma maneira de defender esse peão. Muito legal, gente, essa continuação aqui do Anand, né? Porque se você faz um lance aqui como torre em D, também não segura muito, viria cavalo aqui em E7, torre D3 aqui, por exemplo, cavalo aqui em D5. E as pretas têm uma excelente posição aqui, tá atacando a torre. Essa torre não tem tantas casas, viria aqui para E4, B5. Então assim, as pretas não precisariam ter pressa aí, apesar do peão a menos. Estão com uma excelente posição, né? Esse peão aqui tá muito fraco e realmente ele vai cair cedo ou tarde, tá? Então muito legal aqui essa manobra do Anand. Depois de rei F7, a partida não seguiu então com torre D1, seria muito passivo, muito defensivo. Aqui seguiu com F3. E depois de G toma em F3, torre toma em F3, cavalo toma aqui em D4. Mais uma vez, a gente tem uma posição bastante equilibrada. O Anand conseguiu anular os ataques aí do Ian Nepomniachtchi, conseguiu se livrar do seu peão isolado de coluna D e está com uma excelente posição aí. Vamos ver como segue aqui a partida. Torre F4, cavalo aqui em E6, a torre está atacada, a torre vem para F3, cavalo D4, torre F4 e aqui o Nepomniachtchi praticamente pedindo empate, né? Tá repetindo, se o Anand jogar de novo o cavalo aqui em E6, ele vai jogar a torre F3 e aí pode dar a mão e tomar um lanche, né? Mas não é assim que continua aqui na partida. O Anand não tá com fome de comida, ele tá com fome de vitória e ele segue aqui com o cavalo B3, evitando então o empate, por repetição. Afinal de contas, por que o Anand tá fazendo isso, né? Afinal de contas, o rei do Anand está com mais facilidade de entrar aí na posição. O rei do Nepomniachtchi está cortado,
Esse cavalo é muito poderoso, existem sempre ameaças aí de cheques, de duplos, de cavalo e tudo mais. Então o Anand acredita que ele pode sim ter vantagem. E vale dizer, gente, que aqui no lance 35, o Anand estava, se eu não me engano, com em torno aí de 15 minutos no relógio e o Nepomniachtchi com 45 minutos. Então mesmo com tempo a menos no relógio, 3 vezes menos, mesmo assim o Anand recusou aí o empate. Que beleza! Vamos ver como é que segue aqui. Bispo em F2, torre agora aqui em C4. Pô, torre C4, que lance esquisito, né? Essa torre não tá defendida por ninguém. Tá sim, tá defendida pelo cavalo. Como assim? Depois de torre toma em C4, vem o cavalo D2, é um cheque, é o duplo. E vai recuperar a peça. Na verdade é uma troca, né? Rei C2 e agora cavalo toma aqui em C4. Torre E2, segurando aí a entrada da torre na sétima. Cavalo vem para E5. Bispo aqui em E1, rei E6. E essa era a ideia do Anand. Olha com que facilidade o rei agora do Anand entra na posição. E ele vai para uma ideia muito legal, gente. Uma ideia aqui digna de Ivanchuk, né? Um rei no final da partida, ele vale tanto quanto uma peça menor, um pouco mais até do que uma peça menor em termos de atividade, e um pouco menos que uma torre. O Anand sabe disso e ele vai com o rei de forma bastante ativa agora para E6. Aqui o Ian Nepomniachtchi continuou com A4, agora torre D6, G3, e agora sim, o rei do Anand vai para cima. Rei F5, torre F2, cheque. Rei G4, a torre veio para D6 exatamente para dar apoio aqui para o peão de F6 e liberar o rei para as aventuras aqui nas horizontais mais avançadas. A partida continua com torre F4, cheque, rei aqui H3 e esse rei fica incomodando demais aqui esse peão de G3 que é um peão fraco da posição. Muito interessante a manobra aqui do Anand. A partida continuou com torre aqui em F1, torre C6, cheque, rei B1 e o rei, olha só a diferença do rei. O rei do Nepomniachtchi é um rei que não está fazendo tanta coisa aí na posição e o rei do Anand que está já criando ameaças aqui. Torre E6, e esse lance é interessante porque depois que esse cavalo sai, a torre está fazendo um ataque aqui no bispo. Torre F5, atacando aqui o peão de H5. Como que o Anand defende? Na verdade ele contra-ataca aqui com o cavalo G6, abrindo um ataque descoberto aqui no bispo. O bispo está atacado, o bispo vem para F2 e agora rei G4, atacando a torre e defendendo o peão de H5. A torre D5 e agora cavalo E5 bloqueando aí o ataque da torre ao peão. E depois de torre D4, cheque, rei H3. Então o Anand foi bem sucedido em defender o seu peão de H e continua com o rei aí em H3 fazendo pressão em G3. A partida deu sequência com torre aqui em D5, torre E7, rei aqui em C2, cavalo G4. Mais uma vez, a torre não pode capturar aqui em H5 porque esse cavalo vem com o tempo sobre o bispo. E depois aqui de bispo B6, então, agora a torre H7. Agora sim protegendo aí o peão. A torre D3, cavalo E5 atacando a torre, torre aqui em B3, torre D7, bispo aqui em E3, cavalo F3. E esse lance foi legal, porque bispo E3 aqui do Nepomniachtchi permitiu ao Anand jogar esse lance cavalo em F3 que bloqueia aqui a defesa da torre em G3. Olha só que legal, ó. Cavalo F3 e agora esse cavalo está bloqueando aqui, né? A grande ameaça é rei toma aqui em G3. E o Nepomniachtchi parte para um contra-ataque aqui com torre B6 atacando então o peão aqui de F6 e a gente tem uma troca com uma vantagem aqui para o Anand, porque depois de rei toma G3, torre toma em F6, está caindo agora aqui em H4, cavalo toma em H4. O Anand foi muito bem sucedido até agora nessa estratégia dele de levar o rei para a ala do rei. Olha só, caíram os peões do Nepomniachtchi, o Anand já tem um peão a mais e um final complicadíssimo. Aqui já no lance 58, se eu não me engano, o Anand está com coisa de 5 minutos no relógio e o Nepomniachtchi com quase 30. Olha só a valentia do Tigre de Madrás. A partida segue aqui com B4, cavalo G2 atacando o bispo em A7. Esse bispo vai para longe, né? Ele foi tanto atacado até agora que ele corre para segurança lá em A7. A aparente segurança. A partida aqui continua com H4, rei C3, H3. O Anand vai correndo com o seu peão passado, o tabuleiro, toda vez que o peão passado avança, o tabuleiro treme. E a partida segue aqui com bispo em B8, esse lance. Se eu não me engano, foi nessa hora que eu estava fazendo até o jornal de domingo ao vivo, eu peguei essa situação aí, tá? Então bispo B8 dando cheque aí no rei, rei G4, e aqui eu acho que o Anand estava com bem pouquinho tempo mesmo. Coisa de poucos minutos.
torre G6, cheque, rei H5, atacando aí a torre, torre G8 e agora o lance cavalo aqui em E3. Torre G3, esse lance parece que o Anand fez besteira, porque agora tá ameaçando o peão, tá atacando o cavalo, mas o Anand tem tudo calculado, mesmo rapidinho, porque agora cavalo D5 vem com cheque sobre o rei, o cavalo tá defendido e dá tempo de jogar na sequência rei H4, defendendo o peão. Rei B3 e agora rei H4. Torre G8, cavalo F6, atacando aí a torre e também segurando aqui a casa de H7. Torre aqui em G6 atacando o cavalo vem aqui para G4, torre G8 mais uma vez e agora a torre em H7. O Anand está ameaçando avançar aí com o seu peão passado. A partida continuou com rei C4 e agora sim H2. Olha só, o Anand vai conseguir uma peça já. Agora as brancas vão ter que sacrificar aí o bispo. Bispo toma em H2, cavalo toma em H2 e o Anand conseguiu então já uma peça de vantagem. No entanto, o rei do Ian Nepomniachtchi agora está mais próximo aqui desses peões. E esse final é longe de ser um final fácil, de ser considerado um final ganho, apesar aí da vantagem material. Vamos ver como é que segue aqui. B5 pelo Nepomniachtchi, cavalo G4, torre em A8, A toma B5, cheque, rei toma aqui em B5, cavalo em F6. O Anand precisa evitar a troca desse último peão, porque daí um final de rei, cavalo e torre contra rei e torre é um final empatado. Então vamos ver, será que o Anand consegue evitar a troca aí desse peão? A partida continua com A5 e as brancas estão muito próximas de tentarem trocar esse peão. Cavalo aqui em D5, ameaçando então o cheque duplo aqui. Olha como o cavalo é perigoso, né? A partida continuou agora com torre em A7, saindo então da possibilidade aí do duplo. E rei G5, o Anand vai tentando levar o seu rei. Aqui o Anand está com menos de um minuto e pouquinho. O Nepomniachtchi, acho que com 15, tá com, ou 20, tá com muito mais tempo aqui do que o Anand. E ele faz o lance aqui, rei C4. E se você tivesse aqui de negras, se você tivesse aqui na pele do Anand, se você até quiser dar pause aí, que lance você faria numa situação como essa? E eu espero que você encontre aí uma continuação muito bacana. O Nepomniachtchi está atacando aqui o cavalo do Anand. No entanto, a gente tem um tema tático aqui, uma continuação tática, que foi o lance jogado aqui pelo Anand. E eu espero que você tenha encontrado o lance B5. Esse lance vem com cheque. É claro que não dá para o rei capturar aqui o cavalo, senão está caindo a torre. Mas aí você fala o seguinte, mas aqui as brancas capturam o peão en passant, e agora o peão está defendendo a torre. O problema é que depois de cavalo toma aqui em B6 com cheque, o rei move para qualquer casa, por exemplo aqui rei B5, e aí a torre captura aqui em A7. Por isso que depois de B5 cheque, que foi o lance jogado pelo Anand, o Nepomniachtchi abandonou aí a partida. Ele fez um blunder com rei C4, um erro grosseiro que perdeu a partida. O lance rei C4, aqui rei C5 é o suficiente para segurar o empate. Por exemplo, aqui depois de torre D7, defendendo o cavalo, as brancas conseguem trocar o peão. Depois de torre A8, rei F6 e agora sim A6, forçando a troca. B toma em A6, torre toma em A6 com cheque. E se você colocar essa posição nos table bases, para quem não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Os table bases são bases de finais com poucas peças. E aqui é empate, tá? É uma posição de empate forçado. Não tem como as pretas forçarem uma vitória num final como esse, tá? Então, rei C5 aqui era o lance. E o Nepomniachtchi fez esse lance rei C4 e foi castigado aqui instantaneamente pelo Anand com o lance B5. Vamos dar uma olhada no vídeo aqui disso acontecendo, deles jogando. E é muito interessante notar que o Nepomniachtchi ele faz uns cálculos antes de fazer o blunder. Ele faz a cara assim, calculando tudo, tá, e faz o lance. Mas acontece, né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, ó. É bem interessante, ó. Nepomniachtchi aí contra o Anand. Ele tá calculando, é exatamente nessa posição. Olha ele calculando agora. Tá. Beleza. Foi lá e fez o lance. Que coisa, ó. O Anand olha, e o Anand com 1 minuto no relógio, olha a tranquilidade do ex-campeão mundial do Anand. Olha a tranquilidade, ele olha se ele movimenta com pressa ou não. Bem tranquilo, ó, faz o lance. E aí a hora que o Nepomniachtchi percebe o blunder, percebe a besteira que fez, olha só a reação, vou voltar um pouquinho. Quando o Anand faz o lance, olha a reação do Nepomniachtchi. Putz, né, aquele que vira meme na hora, né, uma cena como essa.
Acontece, né? Que pena, né? Ah, cara, não tem mais jeito, né? Aí já pode dar a mão, pode abandonar, porque aí não tem mais como, né? Foi realmente vitória aqui do Tigre de Madrás, da lenda viva, é a lenda indiana aí, o Anand, o melhor jogador da história da Índia. Uma excelente vitória, né? Ele persistiu, ele foi até o final, né? Mesmo com menos tempo, ele recusou linhas de empate, mesmo com muito menos tempo no relógio, o Anand foi procurando, foi complicando, né? Tentou, insistiu, que acabou aí tendo um blunder aí do Nepomniachtchi, vencendo o cansaço, né? Beleza, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!